Então vamos lá, o assunto de hoje é potência com expoente fracionário, né? Dando continuidade aos nossos conteúdos. Aí nós vamos relembrar agora um pouquinho de potenciação, né? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, em que nós temos aqui 2 elevado ao quadrado. Será a mesma coisa da gente fazer 2 vezes 2, que é igual a 4, em que 2 é o expoente e o 3 e o 2 é a base, né? Então vai ficar, vou multiplicar a base duas vezes, 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora, quando nós temos um expoente inteiro negativo, quando é um número inteiro aqui, nós transformamos ele em uma fração. Coloco embaixo, aí inverte a fração e o expoente fica positivo. Então, 1 multiplicado 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E 3 elevado ao cubo vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Agora, quando nós temos o expoente fracionário, que é o conteúdo daqui da gente. Então, aqui nós temos 5 elevado a 1 meio elevado ao quadrado, que é uma propriedade da potenciação, né? Nós temos uma potência de uma potência. Quando isso acontece, nós colocamos o 5, né? Vai ficar 1 meio. Como aqui nós vamos multiplicar o 1 vezes o 2. Aqui vai ficar 2, que é igual a 5. 1 vezes 2 dá 2. E repete o denominador, que é 2, que é igual a 5. 2 dividido por 2 é 1. Então nós temos 5 elevado à primeira potência, que é igual a 5. Então, repetindo aqui, ó, multiplicamos a fração 1 meio por 2. Então, como aqui nós temos o número inteiro multiplicado por uma fração, nós temos apenas o quê? Vamos multiplicar o 2 pelo numerador da fração, que é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. E repete o denominador, que é 2. A base continua sendo 5. Então, repetimos a base, que é 5. 2 dividido por 2 é igual a 1. 5 elevado à primeira potência é igual a 5. Aqui nós temos outro caso embaixo. 1,8 elevado a 4 sétimos elevado à sétima potência. Então, nesse caso aqui, repetimos a base, que é 1,8. Aí fica 4 sétimos vezes o 7, nós vamos multiplicar pelo 4. Então, colocamos o 7 aqui em cima. Então, vai ficar 4 sétimos vezes 7. Então, multiplicamos só pelo número de cima, no caso aqui o 7, pelo numerador da fração, que é 4. Porque aqui nós só temos aqui o número inteiro multiplicado por uma fração. Vai ficar 1 oitavo. 7 vezes 4 é igual a 28 sobre 7, que é igual a 1 oitavo. 28 dividido por 7 é igual a 4. Então, fica 1,8 elevado à quarta potência. Então, aplicamos a propriedade do quê? Da potenciação, chamada potência de potência. Nesse caso aqui, com o expoente fracionário, vamos transformar o expoente, no caso a potenciação, em uma raiz. Nesse caso aqui, vai ficar o seguinte: vou transformar, outra maneira de responder essa questão, no caso aqui, 2 elevado a 5 sobre 3, no caso a 5 terços. Nós temos aqui um expoente fracionário, em que 5 é o numerador e 3 é o denominador. Então, eu vou aqui transformar em uma raiz. O denominador vai ser o índice da raiz, no caso aqui vai ficar 3. Repete o 2, que vira o radicando da raiz, né, que é a base. E o 5 aqui, que é o numerador, vai ficar o expoente do radicando, que é igual a raiz cúbica 2 elevado à quinta potência. Vamos multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2, 32. Então, vai ficar aqui a raiz cúbica de 32. Como não tem raiz cúbica de 32, acaba aqui a questão.
Outro exemplo nós temos aqui, ou poderia ficar simplesmente aqui, ó. Se a questão não pediu o resultado, transforma apenas aqui, no caso, a potência com expoente fracionário em uma raiz quadrada, no caso em uma raiz. Nesse caso com a raiz cúbica, porque o denominador da fração é 3. Então fica a raiz cúbica de 2 elevado à quinta potência. Respondendo ela, nós temos a raiz cúbica de 32. Como não tem raiz cúbica de 32, esse fica o resultado. 1/8 elevado a 2/3. Nesse caso aqui, vamos transformar em uma fração. Então vai ficar aqui, ó, transformar em uma raiz. Então fica 1/8. O 3, que é o denominador da fração, vai virar o índice da raiz. E o 2 aqui vai virar o expoente do radicando, que é igual. Uma maneira de resolver isso é da seguinte maneira aqui, ó. Fica a raiz cúbica de 1 vezes 1 é igual a 1, 1 elevado ao quadrado é igual a 1, e 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Beleza? Então aqui, a raiz cúbica de 1 é igual a 1, e a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Então esse é o resultado, porque 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é igual a 64. Nós poderemos resolver essa questão também da seguinte maneira, que nós temos 1/8 elevado a 2/3. Então vai ficar igual a raiz 1/8. O denominador vai virar o índice da raiz e aqui fica o expoente. Nesse caso aqui, eu posso tirar a raiz cúbica aqui no caso. A raiz cúbica de 1 é 1. E a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Tudo isso elevado ao quadrado, que é igual 1 vezes 1 é 1. E 2 ao quadrado é igual a 4. E vai ser esse mesmo resultado aqui. Ou a gente transforma, no caso, eleva o 8 ao quadrado e depois tira a raiz. Ou, se o número tiver raiz, no caso aqui, nesse exemplo aqui, tira a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 1 e depois eleva ao expoente, que dá o mesmo resultado. Outro exemplo que nós temos aqui é quando o índice da raiz, ou quando o expoente do fracionário, ele é um número negativo. Nesse caso aí, vamos sair da seguinte maneira, ó, repete 0,3. Esse menos pertence ao 2, vai ficar menos 2 sobre 7, que é igual, transforma na raiz, em que 7 vai ser o índice da raiz, o 0,3 é o radicando, e aqui fica menos 2. Nesse caso aqui, quem é 0,3? Vai ficar a raiz sétima de quem? 3 sobre 10. Transforma em uma fração, elevado a menos 2. Vou responder aqui embaixo agora. Como aqui o expoente é negativo, nós vamos inverter a fração. Então vai ficar a sétima raiz de quê? 10 sobre 3 elevado ao quadrado. O expoente era negativo e ficou positivo. Então vai ficar 7. 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. E 3 vezes 3 é igual a 9. Como não tem raiz sétima de 100, nem raiz sétima de 9, então esse é o resultado final. Também podemos apresentar algumas questões. Nesse caso aqui, por exemplo, calcule o valor das expressões. Nós temos 9 elevado a 1 meio menos 27 elevado a 1 terço. Então aqui nesse caso aqui, ó, vamos transformar em uma raiz. Então aqui o denominador é 2, então fica a raiz quadrada de 9 elevado à primeira potência. No caso, pode colocar, como expoente 1, a gente pode colocar ou não. Menos a raiz
cúbica, porque aqui o denominador é 3, de 27 elevado à primeira potência. Então, quem é a raiz quadrada de 9? 3 menos. Qual é o número que eu multiplico 3 vezes que dá 27? No caso, a raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é igual a 27. Só para comprovar. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Então, aqui, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. 3 menos 3 é igual a 0. No outro exemplo aqui, nós temos aqui 27 elevado a menos 1/3, mais 32 elevado a 1/5. Então, aqui é do mesmo jeito que nós fizemos lá na questão anterior. Então, esse menos pertence a o 1. Então, vou transformar em uma fração, ou em uma raiz, perdão. Então, fica a raiz cúbica de 27 elevado a menos 1, mais o 5 aqui vai ser o índice do radicando. Então, a raiz quinta de 32 sobre 1. Então, aqui nós temos que transformar isso aqui em positivo. Quando nós temos um número inteiro aqui, colocamos em forma de fração. Invertemos a fração, que vai ficar 1 sobre 27 elevado à primeira. Mais a raiz quinta de 32. O número que é multiplicado 5 vezes é 32 vai ser o número 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32. Então, a raiz cúbica de 1 é igual a 1. E a raiz cúbica de 27, que nós fizemos lá no exercício anterior, deu quanto? 3. Mais 2. Então, aqui ficou uma expressão. Aqui nós temos aqui, colocamos o denominador 1. O m de 3 e 1 é o próprio 3. Então, achamos o denominador comum. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 1 é 1. Mais 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2, 6. 1 mais 6 é igual a 7. E repete o denominador. Beleza? Essa foi a potência com expoente fracionário. Então, até a próxima.